Hi guys! Hoje a gente vai falar sobre palavras interrogativas. Débora, o que são essas palavras? São as palavras que iniciam as perguntas. Eu brinco que parece aquelas palavras de coach. Sabe quando você tem um projeto e aí você precisa saber quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer? É justamente isso. Quem, como, quando, onde, por quê. Essas são as palavras interrogativas que a gente se pergunta muito. São palavras muito comuns em textos, na nossa linguagem de dia a dia. E elas vão nos ajudar, porque elas podem nos indicar coisas muito importantes nas questões do Enem. E, gente, eu fiz uma tabela aqui que vai te ajudar a se lembrar dessas palavras na hora da prova. Então, te convido a dar um print nessa tela, imprimir, colocar aí na sua sala de estudos, na sua mesa, no seu quarto, na porta do guarda-roupa, onde for, para que você sempre se lembre dessas palavras interrogativas. E a gente vai começar pela palavra what. O que significa what? What significa o quê? Então, se eu quero saber o que é isso, eu vou perguntar, what is this? Se eu quero saber o que você vai fazer, what are you going to do? Então, a resposta para uma pergunta com what, ela vai ser uma coisa, um objeto ou algo específico. Né? Não vai ser sempre um objeto, então é sempre um objeto. Não, por quê? Eu posso te perguntar, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai me responder com uma ação, mas é sim algo específico, tá? A próxima palavra que eu coloquei para vocês é who. Who quer dizer quem. Ou seja, sempre que uma pergunta estiver começando com who, a resposta vai ser uma pessoa. A próxima palavra é where. Where quer dizer onde ou aonde. A gente sabe que em português, se você estiver em movimento, né, indo para algum lugar, você pergunta aonde, não onde. Em inglês a gente simplifica as coisas, tem uma palavra só que é where. Então, se eu te pergunto aonde você vai, where are you going? De onde você é? Where are you from? E aqui, gente, qual que é a resposta para uma pergunta com where? Vai ser sempre um lugar. Eu posso te dar, então, aqui um exemplo de por que saber essas perguntas pode ser uma chave muito importante para você na hora da prova. Imagine que lá na prova tem uma palavra com letra maiúscula que você não conhece. Não conhece. Tá lá escrito com B maiúsculo. E aí você fala, poxa, não sei o que é, vai que é importante aqui. Se a pergunta que tiver antes for uma pergunta com who, você sabe que é o nome de uma pessoa. Não é verdade? Por quê? A pergunta com who, ela necessariamente vai ter uma resposta com uma pessoa. Se a pergunta anterior for where, é muito provável que seja um lugar. Então, talvez é uma cidade no interior do Canadá da qual você nunca ouviu falar, mas você sabe que é um lugar. E isso pode nos ajudar, sim, a entender o texto. Lembrando que nosso objetivo aqui é sempre compreender o máximo do texto com as ferramentas mais eficientes. E essa tabela é uma delas. Então, vimos what, vimos who, vimos where. A próxima é when. When é quando. Ou seja, a resposta vai ser um tempo, né? Vai ser um ano, vai ser um lapso temporal, quando eu tinha 5 anos. E, gente, eu falo dessa palavra também lá na aula de tempos verbais, porque muitas vezes a palavra when, ela não tá só numa frase interrogativa, mas ela pode ser um indicativo de uma frase no passado ou de uma frase no futuro. Ela é mais frequente em frases no passado, tá? Então, vocês vão ver no Enem textos em que está escrito assim, quando eu tinha 5 anos, né? When I was 5. Aí você já tem um indicativo do tempo daquela frase. Uma question word muito importante para vocês saberem. When. A próxima que tem aqui é why. Eu que sou mineira falo essa palavra muito. Why. O dia inteiro falo essa palavra. Mas aqui, em inglês, ela quer dizer por quê. Né? Por que motivo? Qual a razão? Ou seja, a resposta vai ser o motivo, a razão. Muita gente conhece a palavra de resposta, que seria because, né? Você pergunta por quê com why e você responde por quê com because.
E a última palavra que eu coloquei aqui é how. How é como. Ela é protagonista de uma das frases básicas que a gente aprende de inglês, né? Que é como vai você? How are you? Então, how quer dizer como. A resposta para o how é uma maneira, um modo de fazer alguma coisa. Quando a gente olha para essa tabela, tem uma coisa similar na maioria das palavras. A gente tem aqui 6 palavras, 6 question words, e 5 delas começam com a letra W. Tem muita gente até que fala, né, das palavras com W. Eu brinquei aqui sobre coaching, mas isso é muito usado, né? Você pegar um projeto e se fazer as perguntas das palavras com W. Então, isso já nos ajuda também a identificar essas palavras. What, who, where, when, why e how. E é claro, vamos contextualizar essas palavras, vou mostrar para vocês agora como é how que elas podem te ajudar a resolver uma questão do Enem. Olha só essa questão do Enem de 2019. É um cartoon, né, uma figurinha, tem aqui algumas coisas escritas lá no quadro da professora, Back to School, Miss Adla, que provavelmente é o nome dela, né? E aqui tem um aluno com um livro na mão, olhando para o outro assim e perguntando, how, que quer dizer? Pode colar? Como? Muito bem. How do you turn this thing on? Vamos supor que você não entendeu nada da frase, só entendeu how, que é como, né? Isso a gente já sabe, sai daqui com essa garantia que você sabe o que é how. Agora vamos lá para o enunciado da questão. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on, ou seja, o enunciado, ele repete tudo menos a palavra how. Então a gente sabe que é uma pergunta, a gente já sabia antes, porque está usando aqui uma question word. How, e aqui o enunciado. Do you turn this thing on? Por que ele faz isso? A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D. Entender como desligada a postura do colega. E. Desconhecer como usar um livro impresso. Gente, se how é modo, qual que é a resposta aqui desse enunciado? Como usar um livro impresso? É modo. É essa a resposta. Eu não preciso saber mais nada. Eu só preciso saber que how é uma pergunta que é respondida com uma maneira, um modo. E é por isso que, se eu escolher aqui eu vou gabaritar essa questão apenas tendo vindo aqui nessa aula de palavras interrogativas da sala de estudo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, dá um print, volta aí no vídeo, dá um print naquela tela e saiba essas palavras interrogativas. Como eu acabei de mostrar, elas vão te ajudar a resolver as questões do Enem. Até a próxima aula!